Um cachorro pastor alemão de rua encontra um idoso preso no porão vendo de uma janelinha com grades. E o que acontece depois é chocante. Se inscreva no canal e comente de onde está assistindo. O sol é no horizonte da pequena cidade de Serra dos Cedros, no interior de Minas Gerais, quando Thor, um imponente pastor alemão de pelagem dourada escurecida e olhos cor de âmbar, caminhava lentamente pelas ruas de paralelepípedos. Sua silhueta magra e desidratada denunciava dias sem alimentação adequada. As costelas aparentes e o pelo sem brilho contrastavam com a nobreza de sua postura. Thor não era um cão, coía inteligência em seu olhar, uma dignidade que nem mesmo o abandono conseguia apagar. A chuva começou a cair primeiro em gotas esparsas, depois em cortinas d'água que lavavam as ruas. O trovão estourou no céu, fazendo o animal se encolher por um instante. Thor correu instintivamente, buscando abrigo. Após algumas quadras, encontrou um terreno cercado por um muro baixo de pedras, coberto por eras trepadeiras. O portão de ferro batia com o vento em treto como um convite silencioso. "Vem, moço, vem para dentro que essa tempestade te leve", gritou uma senhora da janela do sobrado vizinho com um guarda-chuva na mão. Coitadinho, deve estar perdido. Thor hesitou por um segundo, olhou para a senhora idosa e depois para o jardim abandonado. Optou pelo segundo, deslizando para dentro da propriedade. O jardim selvagem era um labirinto verde onde jasmins amoreiras e PS misturavam sem qualquer ordem. A grama alta escondia parcialmente uma casa de 2 andares com estilo colonial, de paredes amareladas pelo tempo e janelas de madeira entalhada. Enquanto procurava um lugar seco sob a varanda na casa, um barulho captou sua atenção. Um gemido baixo, quase inaudível, vindo de uma pequena janela gradeada ao nível do solo. Thor se aproximou cautelosamente, as orelhas em alerta. A chuva ainda caía impiedosamente, encharcando o seu pelo. "Tem alguém aí?" A voz trêmula de um homem idoso veio de dentro. "Por favor, tem alguém aí fora?" Thor late uma vez, aproximando-se mais da janela. Suas patas afundavam na lama que se formava. "Meu Deus, um cachorro!" A voz do homem pareceu ganhar força. "Vem cá, amigo. Vem aqui." Pela abertura entre as grades enferrujadas, Thor viu um senhor de cabelos brancos e rosto enrugado, vestido com um pijama listrado azul desbotado. Seus olhos azuis, emoldurados por olheiras profundas, pareciam 2 lagos tristes em um rosto marcado pelo tempo, agora pelo desespero. "Meu nome, Alfredo", sussurrou o idoso, estendendo uma mão trêmula e ossuda através das grades. "Estou preso aqui há semanas, minha nora. Ela me trancou aqui embaixo depois que eu assinei os papéis da fazenda." Thor cheirou a mão do homem, sentindo o cheiro de sabonete barato e medicamentos. Lentamente se aproximou mais, permitindo que o idoso tocasse seu pelo molhado. "Você é um bicho bonito", continuou Alfredo com a voz embargada. "Será que entende o que estou dizendo? Preciso de ajuda, sabe? Ela mente para todo mundo. Diz que estou internado em Belo Horizonte, mas me mantém aqui nesse porão úmido. Tenho medo de morrer aqui embaixo." Esquecido. Thor deitou-se junto à janela como se compreendesse. Seus olhos fixos no rosto de Alfredo pareciam dizer que ele não estava mais sozinho. "Você tem dono, rapaz?" perguntou Alfredo, acariciando o focinho do animal. "Não, parece que não. Estamos na mesma situação, não é? Abandonados pela sorte." A chuva diminuía lá fora, mas Thor permaneceu ali, oferecendo companhia silenciosa ao homem aprisionado. Naquele momento, uma conexão inesperada nasceu entre o cão abandonado e o idoso traído. 3 dias se passaram desde o primeiro encontro. Thor estabeleceu uma rotina que parecia impossível para um simples animal. Pela manhã, vasculhava lixeiras dos restaurantes no centro da cidade, cuidadosamente selecionando restos ainda comestíveis. Com delicadeza surpreendente, carregava pequenos pacotes de comida até a janela do porão,
onde seu Alfredo esperava ansiosamente. "Olha só quem chegou!" exclamou Alfredo, seu rosto iluminando-se ao ver o pastor alemão. "Meu amigo pontual, o que você me trouxe hoje?" Thor deixou cair um embrulho de papel alumínio contendo um pedaço de frango assado. Suas patas estavam sujas da longa caminhada, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação quase humana. "Não acredito que você entende mesmo o que está acontecendo." Alfredo pegou o alimento com mãos trêmulas. "A Renata só aparece a cada 2 ou 3 dias. Deixa uma marmita e água, como se eu fosse um bicho de estimação indesejado." O idoso devorou o frango com avidez enquanto contava mais sobre sua situação. "Sabe, eu tenho 78 anos, mas nunca fui gagá como ela faz todo mundo acreditar. Trabalhei a vida toda naquela fazenda. 3.000 pés de café que plantei com minhas próprias mãos." Sua voz embargou. "Minha afinada Conceição sempre dizia que eu ia morrer com a terra debaixo das unhas. Nunca imaginei que seria assim, preso como um criminoso." Thor se acomodou, deitando com o focinho entre as patas, os olhos atentos fixos do idoso. "A Renata apareceu com os papéis há uns meses, dizendo que era para proteger meu patrimônio de impostos." "É só uma formalidade, seu Alfredo," ela dizia com aquele sorriso falso. Assinei sem ler direito. Alfredo limpou uma lágrima teimosa. "No outro dia, me trouxe para essa casa que ela alugou na cidade. Disse que eu precisava de tratamento médico mais perto do hospital. Uma semana depois, me trancou aqui embaixo." Thor latiu baixinho, como se incentivasse o homem a continuar. "Ela não sabe, mas não sou tão bobo assim. Tenho guardado comigo um testamento válido e documentos importantes. Escondi numa lata de biscoitos debaixo do assoalho do velho terreiro de café. Ninguém nunca vai procurar lá." Alfredo sorriu com astúcia. "O problema é que de nada adianta se eu morrer aqui embaixo." No dia seguinte, Thor apareceu carregando uma garrafa plástica com água. O processo de consegui-la havia sido odisseia. Esperou pacientemente ao lado de uma torneira externa de um bar até que alguém esquecesse uma garrafa que ele apanhou com cuidado entre os dentes. "Isso é um milagre", murmurou Alfredo, recebendo a água pelas grades. "Você não é um cachorro comum, Thor. Vou te chamar assim." "Tudo bem, Thor? Como o deus do trovão, por que você apareceu na tempestade para me salvar?" O cão inclinou a cabeça como se aprovasse o nome. À tarde, Thor notou um movimento diferente na casa. Uma mulher de aproximadamente 45 anos, cabelos pintados de loiro e óculos escuros, estacionou um carro importado na entrada. Ele se escondeu atrás das samambaias selvagens que cresciam no jardim, observando. "Boa tarde, Dona Renata." Um homem de terno a cumprimentou na porta. "Trouxe os documentos da transferência. Só precisamos da última assinatura do seu sogro. Ele está muito doente, Dr. Marcelo." A voz dela soava artificialmente preocupada. "Está em tratamento intensivo em Belo Horizonte. Tenho a procuração para assinar em nome dele." "Entendo." O homem pareceu hesitar. "Sabe, as pessoas da cidade andam perguntando por ele. Era muito querido, ajudava muita gente." E continuar ajudando, Renata cortou com frieza, disfarçada de gentileza. "A venda das terras para a empresa agrícola vai modernizar toda a região." "Progresso, doutor. É o que meu sogro sempre quis." Thor assistiu a tudo, imóvel. Quando Renato entrou novamente na casa, ele correu até a janela do porão. "Thor," Alfredo sussurrou alarmado. "Ela está aqui. Precisa se esconder. Preste atenção, seu velho teimoso." A voz cortante de Renata vinha da escada que descia ao porão. "Vou abrir a porta. Se tentar alguma gracinha, as consequências serão graves. Entendeu?" Thor recuou para trás de uma pilha de entulho no jardim. Pela primeira vez desde que fora abandonado meses atrás por seu antigo dono, sentia um propósito. Aquele senhor frágil precisava dele e de alguma forma inexplicável, ele também precisava de Alfredo.
Do seu esconderijo, o pastor alemão observou Renata saindo apressada. Seu instinto dizia que o tempo estava se esgotando. Precisavam de ajuda e ele teria que encontrá-la em algum lugar da pequena Serra dos Cedros. A manhã de sábado, em Serra dos Cedros, tinha um ritmo próprio. Na praça central, barracas coloridas do mercado semanal atraíam moradores de toda a região. Entre eles, Beatriz Tanaka, veterinária de 32 anos, distribuía folhetos sobre adoção responsável de animais. Descendente de japoneses que chegaram a Minas nos anos 60, ela havia retornado à cidade natal após concluir a especialização em São Paulo, determinada a fazer diferença através da ONG Patas Unidas, que fundara com recursos próprios. Bom dia, Dona Teresa. Tudo bem com o Pipoca? Beatriz cumprimentou uma senhora que se aproximava. Seu cabelo preto liso, preso em um rabo de cavalo prático, e os olhos ligeiramente puxados refletiam a herança dos avós imigrantes. Melhor não podia, doutora. Aquele remédio fez milagre, respondeu a senhora. Mas vi um cachorrão andando por aí que me preocupou. Um pastor alemão, magro, mas com uma presença, sabe? Deve ter sido abandonado. Beatriz franziu o senho. Por onde você o viu? Perto daquela casa antiga, na Rua das Acácias. Parecia estar carregando algo na boca. Muito estranho. Thor havia estabelecido uma rotina quase militar. Naquela manhã, após conseguir meio pão francês de uma padaria onde o atendente deixava discretamente restos para animais de rua, ele percorreu o caminho até a casa onde Alfredo estava preso. Contudo, algo diferente aconteceu. Uma jovem mulher observava à distância. Ei, garoto, tudo bem? Está com fome? Beatriz chamou, mantendo distância respeitosa enquanto oferecia um pedaço de bolo que trazia em sua bolsa. Thor hesitou, o pão ainda em sua boca, avaliou a mulher com um olhar inteligente, depois virou-se e continuou seu caminho determinado. Interessante, murmurou Beatriz para si mesma, decidindo segui-lo discretamente. Chegando à casa, Thor deslizou pelo portão estreito. Beatriz parou do outro lado da rua, observando atentamente. O pastor alemão olhou ao redor, certificando-se que não havia ninguém, e se dirigiu a uma pequena janela ao nível do solo. O que aconteceu em seguida deixou a veterinária boquiaberta. Ele deixou o pão cair pela abertura gradeada. Obrigado, meu amigo. A voz fraca de Alfredo veio do porão. Você não sabe como isso significa para mim. Beatriz se escondeu atrás de uma árvore quando viu Thor olhar em sua direção, como se percebesse estar sendo observado. Depois de alguns minutos, decidiu aproximar-se cautelosamente. Tem alguém aí? Chamou próxima à janela do porão. Silêncio. Thor se colocou entre ela e a janela, rosnando baixo em advertência. Está tudo bem, rapaz? Não vou fazer mal a ninguém, Beatriz falou em tom suave. Agachando-se para ficar no nível do animal. Só quero ajudar. Quem está aí? A voz de Alfredo finalmente respondeu, carregada de medo e esperança. Por favor, se for alguém de verdade e não minha imaginação, me ajude. Meu nome é Beatriz Tanaka. Sou veterinária. Vi esse cachorro trazendo comida para cá e fiquei curiosa. O senhor está bem? Thor parou de rosnar, estudando atentamente a reação de Alfredo. Meu Deus, uma pessoa real. A voz do idoso tremeu. Não, moça, não estou bem. Estou preso aqui pela minha nora. Ela quer tomar minhas terras, minha fazenda de café. Está me fazendo passar por louco para todos. Beatriz se aproximou mais da janela, podendo finalmente ver o rosto enrugado e abatido do idoso. Seu Alfredo, o dono da fazenda Vista Alegre. Todo mundo na cidade acha que o senhor está internado em Belo Horizonte. É o que ela diz a todos, respondeu, lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Tenho me mantido vivo graças a esse anjo de 4 patas. Thor se aproximou de Beatriz, cheirando sua mão estendida, como se avaliasse se ela era confiável.
Preciso tirar o senhor daí imediatamente. Vou chamar a polícia, disse Beatriz, já pegando o celular. Não, Alfredo exclamou em desespero. Ela tem um irmão no cartório, um médico na cidade que fornece atestados falsos e até um delegado que recebe dinheiro dela. Já tentei gritar por socorro antes. Um vizinho chamou a polícia, mas quando chegaram disseram que era só um velho confuso sendo cuidado pela família dedicada. Beatriz mordeu o lábio, pensativa. Entendo. Precisamos ser mais estratégicos. Então, a Renata vem aqui hoje à tarde, sussurrou Alfredo. Ela sempre desce para me mostrar os documentos que vai falsificar, para me torturar. Se você puder filmar ou gravar, vou pensar em algo, seu Alfredo. Prometo, não vou abandoná-lo. Beatriz olhou para Thor, que se mantinha atento à conversa. Nem eu, nem esse herói aqui. Ele se chama Thor, disse Alfredo com um sorriso fraco. Pelo menos é assim que o chamo. Apareceu numa tempestade como um enviado dos céus. Beatriz acariciou a cabeça do animal. Thor, nome perfeito para um guerreiro como você. Naquele momento, ouviu-se o som de um carro se aproximando. Thor imediatamente ficou alerta, as orelhas apontadas para a frente. É, ela, sussurrou Alfredo em pânico. Vocês precisam ir agora. Beatriz se escondeu rapidamente atrás de um arbusto, chamando Thor com um gesto silencioso. De seu esconderijo, viu uma mulher elegante descer de um carro importado, carregando uma pasta de documentos. Algo na expressão calculista daquela mulher fez o sangue de Beatriz ferver. Isso não vai ficar assim, murmurou para Thor, que observava com intensidade equivalente. Vamos tirar seu amigo dali, custe o que custar. A chuva fina de outono caía sobre Serra dos Cedros, enquanto Beatriz caminhava apressadamente pelo calçamento irregular, Thor, seguindo fielmente a seu lado. Após uma semana de observação cuidadosa, ela havia desenvolvido um plano. O consultório veterinário estava vazio naquela tarde de quarta-feira, permitindo que ela se concentrasse nos detalhes finais. Não é nada complicado, explicou para Júlio, seu assistente de 19 anos, estudante de veterinária na faculdade regional. Vou instalar esta mini-câmera perto da janela do porão. Tem bateria para uma semana e transmite diretamente para meu celular. Júlio ajustou os óculos de amamação grossa, examinando o equipamento. Não sei não, Bia. E se essa tal de Renata descobrir? Pelo que você contou, ela parece perigosa. Mais perigoso é deixar um senhor de quase 80 anos morrendo naquele porão úmido, respondeu com firmeza. Meus avós sempre me ensinaram que respeitar os idosos não é escolha, é obrigação. O que fazem com seu Alfredo é imperdoável. Thor latiu baixo, como se concordasse. Esse cachorro parece entender cada palavra que você diz, comentou Júlio, admirado. Ele entende mais do que muita gente. Beatriz sorriu, acariciando o focinho do animal. Vamos lá, parceiro. Ao anoitecer, Beatriz, Thor e Júlio se posicionaram próximos à casa. A propriedade estava escura, indicando que Renata não estava presente. Com movimentos ágeis, Beatriz escalou o muro baixo e instalou a pequena câmera camuflada entre as folhagens próximas à janela do porão. Seu Alfredo chamou em voz baixa. Está aí, Beatriz? A voz esperançosa do idoso respondeu imediatamente. É você mesmo ou estou sonhando? Sou eu, sim. Instalei uma câmera aqui fora. Vamos documentar tudo o que acontece. Cada visita da Renata, cada conversa. Precisamos de provas concretas. Deus te abençoe, menina. A voz dele embargou. Sabe o que mais me dói? Não é só a traição da Renata. É saber que a minha filha Yumi lá no Japão acha que eu não quero mais contato com ela. A Renata intercepta todas as cartas, diz para todos que brigamos feio. Beatriz sentiu um aperto no peito. Yumi, sua filha é mipo brasileira também? Sim, casou com um japonês e foi para lá há 10 anos. Minha Conceição era filha de japoneses igual você.
Yumi tem os mesmos olhos da mãe. A voz do idoso falhou. Renata inventou que eu estava com demência e não queria mais ver a Yumi. Isso depois que minha filha se opôs à venda das terras. Vou encontrar um jeito de contatar sua filha, prometeu Beatriz. Mas agora preciso ir antes que alguém note nossa presença. Na manhã seguinte, Beatriz estava em seu consultório quando o aplicativo do celular alertou sobre movimento na câmera. Era Renata descendo as escadas do porão com uma bandeja. Trouxe seu café, sogrinho querido. Sua voz pingava falsidade e novidades. Assinei ontem a promessa de venda da fazenda para a AgroSolutions. 15 milhões. Claro que você não vai ver um centavo, mas eu serei muito grata por sua contribuição involuntária. A câmera captou Alfredo sentado em uma cama improvisada, visivelmente mais magro e abatido do que Beatriz lembrava. Você não vai conseguir, Renata respondeu o idoso com dignidade surpreendente. Deus não permite que maldade assim prevaleça. Renata riu. Um som frio e metálico que fez Beatriz estremecer mesmo através do vídeo. Deus, onde estava seu Deus quando falsifiquei sua assinatura em 5 documentos diferentes ou quando convenci o Dr. Marcelo a atestar sua incapacidade mental? Ela se aproximou, ameaçadora. Você vai morrer aqui embaixo, Alfredo, lentamente. E sabe o que vou dizer a todos? Que o tratamento em Belo Horizonte falhou. Minha Yumi vai descobrir a verdade. Sua filha é ingrata. Ela acredita que você a odeia. As cartas falsas que enviei em seu nome garantiram isso. Renata colocou a bandeja no chão. Agora seja um bom velhinho e continue desaparecido. Beatriz desligou o vídeo sentindo náuseas. Suas mãos tremiam de raiva. Precisamos de AIS, murmurou para Thor, que observava a tela com atenção incomum. Muito mais. Nas semanas seguintes, Beatriz conduziu uma investigação meticulosa. Descobriu que o irmão de Renata, Roberto Mendes, era funcionário do cartório local e tinha acesso a documentos importantes. O médico cúmplice, Dr. Marcelo Fontana, era conhecido por seus diagnósticos inconvenientes para famílias ricas da região. A rede é maior do que imaginávamos, explicou para Júlio enquanto revisavam as evidências em seu apartamento pequeno no centro da cidade. Não é só o seu Alfredo. Encontrei pelo menos 3 outros casos de idosos que perderam propriedades em circunstâncias suspeitas nos últimos 2 anos. Thor, que agora vivia com Beatriz, levantou as orelhas subitamente, correndo para a janela. Lá embaixo, na rua, o carro de Renata estacionou. Ela está me seguindo, sussurrou Beatriz, apagando rapidamente as luzes. Acho que não, respondeu Júlio, espiando pela fresta da cortina. Está entrando na joalheria em frente. Parece estar celebrando sua mais recente conquista. Beatriz observou a mulher elegante, com seu colar de pérolas e salto alto, rindo ao telefone enquanto entrava na loja. Ela vai pagar por isso, murmurou, acariciando a cabeça de Thor. Não é, parceiro? Vamos trazer justiça para o seu Alfredo. Naquela noite, Beatriz finalmente conseguiu uma pista crucial, o endereço de e-mail de Illumin Nakamura, filha de Alfredo, através de uma antiga lista de ex-alunos da escola local. Com o coração acelerado, ela enviou uma mensagem detalhada anexando alguns dos vídeos mais contundentes. Era um tiro no escuro, mas talvez a única chance real de salvar o idoso. O pequeno apartamento de Beatriz estava mergulhado na penumbra da madrugada quando seu celular vibrou. Sonolenta, ela tateou o criado mudo, derrubando um copo d'água no processo. Thor, deitado aos pés da cama, levantou a cabeça, alerta. Alô? Atendeu com a voz rouca de sono. Beatriz Tanaka. Uma voz feminina com sotaque carregado. Sou do outro lado. Me chamo Yumi Nakamura. Recebi seu e-mail sobre meu pai. Beatriz sentou-se na cama instantaneamente, completamente desperta. Yumi, graças a Deus você respondeu. Eu estou no aeroporto de Guarulhos, interrompeu Yumi.
Sua voz trêmula, misturando determinação e angústia. Peguei o primeiro voo depois de ver aqueles vídeos. Chego em Belo Horizonte em 3 horas e aluguei um carro para a Serra dos Cedros. Você veio do Japão tão rápido? Beatriz não conseguiu esconder o espanto. Meu pai está preso em um porão, respondeu Yumi com intensidade. Eu atravessaria o inferno, se necessário. Quando o sol nasceu, tingindo de dourado os morros que cercavam Serra dos Cedros, Beatriz já esperava na rodoviária. Thor sentado pacientemente a seu lado. Um carro alugado de modelo econômico estacionou e dela desceu uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos pretos na altura dos ombros, olhos puxados vermelhos de tanto chorar e uma postura que mesclava exaustão e determinação. Yumi. Beatriz se aproximou. A mulher assentiu, olhando imediatamente para Thor. É ele, o cachorro que salvou meu pai. Thor se adiantou, cheirando a mão estendida de Yumi. Depois de um momento de análise canina, lambeu delicadamente seus dedos, como se confirmasse sua identidade. Ele sabe quem você é, disse Beatriz emocionada. Seu pai fala muito de você. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Yumi. Eu acreditei nela, nas cartas, nos telefonemas. Renata dizia que papai não queria mais contato comigo depois que me opus à venda das terras. Ela se agachou, abraçando Thor com força. Obrigada por cuidar dele quando eu não pude. Em uma cafeteria discreta nos arredores da cidade, Beatriz mostrou a Yumi todas as evidências coletadas nas últimas semanas. A mini-câmera havia registrado conversas incriminadoras, incluindo uma em que Renata discutia com seu irmão Roberto sobre a divisão dos lucros da venda da fazenda. 15 milhões, Roberto. E a empresa ainda nem sabe do potencial aquífero debaixo das terras, dizia Renata no vídeo, seu rosto iluminado pela ganância. Poderia valer o dobro se esperássemos, mas preciso liquidar isso antes que alguém descubra que o velho está aqui. Aquífero. Yumi franziu o senho. Papai nunca mencionou isso. Provavelmente ele nem sabe, respondeu Beatriz. Descobri que a tal AgroSolutions não é bem uma empresa agrícola. É uma fachada para a Hydros Corporation, especializada em privatização de recursos hídricos. Colocou a xícara de café sobre a mesa com força excessiva, derramando um pouco do líquido escuro. Isso explica tanta coisa. Há 2 anos, quando visitei papai pela última vez, recebi uma proposta estranha de um homem que se apresentou como consultora ambiental. Queria fazer um estudo gratuito das terras. Eu o mandei embora. E logo depois começaram as cartas falsas, não é? Completou Beatriz. Exatamente. E ele me passou a mão pelos cabelos, um gesto que lembrava muito seu Alfredo. O que fazemos agora? Não confio na polícia local depois do que você me contou. Thor, que estava deitado ao lado da mesa, de repente levantou-se, as orelhas em alerta. Um segundo depois, a porta da cafeteria se abriu e um homem de terno entrou, olhando ao redor como se procurasse alguém. É o Roberto, sussurrou Beatriz, reconhecendo o irmão de Renata das filmagens. Abaixa a cabeça. O homem percorreu o local com o olhar, pediu um café para a viagem e saiu. Contudo, o breve momento de tensão deixou claro quanto estavam vulneráveis na pequena cidade onde todos se conheciam. Não temos muito tempo, disse ILM assim que Roberto saiu. Se Renata desconfiar que estou aqui, pode fazer algo drástico com meu pai, ou com Thor, acrescentou Beatriz. Ela já o viu algumas vezes perto da casa. Na última gravação, ela mencionou algo sobre resolver o problema do cachorro intrometido. Thor olhou para ambas como se compreendesse a gravidade da situação. Precisamos de ajuda de fora, concluiu Yumi. Tenho um amigo advogado em São Paulo, especializado em direitos dos idosos. E você? Conheço uma repórter da TV Alterosa de Belo Horizonte. Estudamos juntas, respondeu Beatriz. Mas antes de acionar qualquer pessoa,
precisamos verificar o que seu pai mencionou sobre documentos escondidos no terreiro de café da fazenda. O caminho até a fazenda Vista Alegre percorria estradas de terra vermelha entre morros cobertos de cafezais. Thor viajava no banco traseiro do carro, o focinho colado à janela, observando a paisagem com interesse evidente. Ele nunca esteve aqui, mas parece conhecer o caminho, comentou Beatriz. Como se estivesse voltando para casa, completou Yumi, com a voz embargada. A fazenda, outrora o modelo de produção cafeira na região, mostrava sinais de abandono recente. A casa grande de estilo colonial, com suas paredes brancas e janelas azuis, permanecia imponente no topo da colina. Ao lado, o antigo terreiro de secagem de café, uma grande estrutura de tijolos à vista com piso de concreto, estava parcialmente coberto por folhas secas. Vamos entrar pelos fundos, instruiu Yumi. Há uma trilha que os trabalhadores usavam. Papai sempre deixava uma chave escondida numa pedra oca perto do bambuzal. Surpreendentemente, a chave ainda estava lá, como se esperasse por esse momento. Enquanto caminhavam silenciosamente pela propriedade, Thor seguia à frente, como se conhecesse exatamente para onde ir. No terreiro de café, ele parou em um ponto específico, raspando o chão com a pata. Ele sabe, murmurou Beatriz, impressionada. De alguma forma, ele sabe onde seu pai escondeu os documentos. E se ajoelhou, examinando o local. Uma das placas de concreto estava ligeiramente solta. Com esforço, conseguiram levantá-la, revelando um pequeno compartimento onde uma lata de biscoitos enferrujada repousava. Meu Deus! Sussurrou Yumi, abrindo a lata com mãos trêmulas. Está tudo aqui? O testamento original, escrituras, até um diário onde papai registrou todas as ameaças de Renata. Seus olhos se encheram de lágrimas. Vamos tirar meu pai daquele porão agora mesmo. Thor latiu uma vez, como se aprovasse o plano, mas logo suas orelhas se ergueram em alerta. O som de um carro se aproximando fez os três congelarem. É o carro da Renata, sussurrou Beatriz, reconhecendo o som característico do motor importado. Temos que sair daqui agora. E guardou rapidamente os documentos em sua bolsa, enquanto Thor já se dirigia para a trilha dos fundos, como se indicasse o caminho de fuga. As duas mulheres o seguiram, agachadas entre os arbustos de café, o coração batendo acelerado. De seu esconderijo entre as plantas, viram Renata estacionar em frente à casa grande. Ela não estava sozinha. O médico, Dr. Marcelo, a acompanhava, assim como um homem corpulento que nunca haviam visto antes. Preciso garantir que estará tudo pronto para amanhã, dizia Renata, sua voz carregando até onde estavam escondidas. Os executivos da Hydrus chegam às 10 e quer os papéis assinados antes do meio-dia. E o velho? Perguntou o homem desconhecido, acendendo um cigarro. Já decidiu o que vai fazer com ele? Um silêncio pesado seguiu a pergunta. Renata olhou ao redor como se verificasse se estavam sendo observados. Antes de responder em voz mais baixa, vamos transferi-lo hoje à noite. Fabiano arrumou um lugar no interior de Goiás. Uma clínica clandestina para idosos problemáticos. Ninguém vai encontrá-lo lá. Dr. Marcelo ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Renata, isso já está indo longe demais. Falsificar documentos é uma coisa, mas sequestro interestadual, você está dentro disso até o pescoço. Marcelo cortou Renata friamente. Quem assinou todos os laudos falsos de demência? Quem me ajudou a interditar judicialmente o velho? Se eu cair, você cai comigo. Ilum sufocou um grito e Beatriz precisou cobrir sua boca com a mão. Thor permanecia completamente imóvel, apenas seus olhos alertas, se movendo entre as figuras próximas à casa. Vamos embora, sussurrou Beatriz. Precisamos agir rápido. O sol já se punha quando chegaram à delegacia de polícia de Santana do Rio Verde, cidade vizinha à Serra dos Cedros. A escolha não foi por acaso.
Beatriz sabia que o delegado Joaquim Ferreira não tinha ligações com o esquema de Renata. Deixa ver se entendi, disse o delegado. Um homem negro de meia idade com cabelos grisalhos nas têmporas após ouvir o relato completo. Vocês estão me dizendo que Renata Vasconcelos, esposa do falecido Augusto, filho do seu Alfredo, está mantendo o sogro em cárcere privado enquanto vende ilegalmente as terras dele. Exatamente isso, confirmou ILM, colocando sobre a mesa os documentos encontrados. Aqui está o testamento original do meu pai, deixando a fazenda para mim, com usufruto vitalício para ele. E aqui ela empurrou o outro papel, a escritura legítima, com as assinaturas reconhecidas em cartório de São Paulo, não no cartório local onde o irmão dela trabalha. O delegado examinou os papéis cuidadosamente. Isso é grave, muito grave. Ele olhou para Thor, que permanecia sentado comportadamente ao lado de Beatriz. E esse cachorro realmente descobriu tudo sozinho? Thor foi o primeiro a encontrar meu pai, explicou Beatriz. Sem ele, seu Alfredo provavelmente já teria. Ela não conseguiu completar a frase. Precisamos agir agora, delegado, insistiu. Eles planejam transferir meu pai para Goiás esta noite. O delegado Joaquim assentiu gravemente. Vou acionar a equipe e pedir reforço da Polícia Federal, já que temos indícios de crimes em mais de um estado. Ele pegou o telefone, mas vou precisar de um mandado judicial. Não temos tempo para isso, exclamou Yumi, desesperada. O telefone do delegado tocou naquele exato momento. Após uma breve conversa, seu rosto endureceu. Uma viatura de Serra dos Cedros acabou de passar pelo posto da rodovia, transportando um idoso para tratamento médico em Goiás. A descrição bate com seu pai, senhora Nakamura. Meu Deus, já o levaram. Ilum levantou-se pálida. Thor imediatamente se colocou em posição, latindo uma vez como se estivesse pronto para a ação. O delegado olhou para o animal, depois para as duas mulheres. Não precisamos de mandado para uma situação de flagrante, decidiu pegando sua arma e distintivo. Vamos interceptá-los na rodovia. A perseguição pela estrada escura entre as montanhas mineiras foi tensa. Duas viaturas policiais, com Beatriz e um item uma delas, cortavam a noite com suas luzes de emergência. Avistamos o veículo, informou o policial pelo rádio. Sedã preto, placa de Serra dos Cedros, 2 ocupantes mais um no banco traseiro. Meu pai, sussurrou o Yumi, apertando a mão de Beatriz. A cena que se seguiu parecia extraída de um filme de ação. As viaturas cercaram o carro, forçando-o a parar no acostamento. De dentro do veículo, Roberto, o irmão de Renata, saiu com as mãos para cima, claramente assustado. O motorista, reconhecido como Fabiano, segurança particular da família, tentou resistir, mas foi rapidamente dominado. O banco traseiro, seu Alfredo, sedado mais consciente, olhava confuso para a movimentação. Quando Yun abriu a porta e o abraçou, lágrimas escorreram pelas faces enrugadas do idoso. Yumi, é você mesma, minha filha? Perguntou com voz fraca, tocando o rosto dela como se não acreditasse. Sim, papai, sou eu, respondeu entre soluços. Acabou. Você está salvo. Thor, que havia saltado da viatura assim que a porta se abriu, colocou-se ao lado de Alfredo, lambendo sua mão trêmula. O idoso sorriu entre lágrimas. Meu amigo fiel, murmurou, acariciando a cabeça do animal. Você conseguiu, não foi? Trouxe ajuda. Enquanto os policiais algemavam Roberto e Fabiano, o delegado recebeu outra chamada pelo rádio. Seu rosto se iluminou com um sorriso severo. Acabamos de prender Renata Vasconcelos e o Dr. Marcelo na casa da cidade. Encontramos um arsenal de documentos falsificados e gravações comprometedoras. Parece que ela registrava tudo, provavelmente para chantagear os cúmplices depois. Beatriz abraçou Thor, sentindo o alívio percorrer seu corpo. Você é um herói, sabia?
O pastor alemão apenas olhou para Alfredo e Yumi abraçados. Sua missão finalmente cumprida. O amanhecer em Serra dos Cedros trazia um ar renovado, como se a própria natureza celebrasse a justiça que começava a se estabelecer. No Hospital Santa Clara, seu Alfredo repousava em um leito limpo, observado atentamente por Thor, que conseguirá uma permissão especial da diretoria para permanecer no quarto. Cortesia da influência do delegado Joaquim e da argumentação apaixonada de Beatriz sobre os benefícios terapêuticos da presença do animal. Os exames mostram desidratação moderada e carência de alguns nutrientes, explicou a doutora Paloma, médica geriatra, ajustando o soro que gotejava lentamente. Mas considerando as circunstâncias, seu pai está surpreendentemente bem, senhora Nakamura. Ilum, que não saíra do lado do pai desde o resgate, assentiu com lágrimas nos olhos. Ele sempre foi forte, teimoso como uma mula velha, como minha mãe costumava dizer. Ouvi isso, murmurou Alfredo, abrindo os olhos com um sorriso fraco. Respeite os mais velhos, menina. Thor imediatamente se aproximou, colocando o focinho próximo à mão do idoso, que o acariciou com ternura. Como está, meu amigão? Também te colocaram nessa prisão branca? Beatriz, que acabará de entrar no quarto com uma pasta de documentos, sorriu com a cena. Ele se recusou a sair daqui. Acho que agora vocês são inseparáveis. E como não seria? Alfredo ajustou-se na cama, sentando-se com a ajuda de Yumi. Este animal fez mais por mim que muito ser humano de gravata e caneta de ouro. Ele entendeu o que era certo sem precisar de leis ou explicações. O quarto mergulhou em um silêncio confortável, quebrado apenas pelo bip constante dos monitores cardíacos. Por fim, Beatriz colocou a pasta sobre a mesa de cabeceira. Trouxe algumas notícias. Primeiro, Renata e todos os envolvidos permanecem detidos. As provas são esmagadoras. Além do cárcere privado e falsificação de documentos, a polícia descobriu que eles já haviam feito o mesmo com outros 3 idosos da região. Não me surpreende, comentou Alfredo, sua voz ganhando força. Gente, como Renata acha que pode comprar tudo e todos. A segunda notícia continuou, Beatriz, é que o Ministério Público está investigando a Hydros Corporation. Parece que eles têm um histórico de adquirir terras com recursos hídricos através de métodos questionáveis. Yumi franziu o senho. O aquífero sob nossas terras. Exatamente. Seu valor é incalculável, especialmente considerando as mudanças climáticas e a crescente escassez de água. Beatriz abriu a pasta revelando um mapa hidrogeológico da região. A Polícia Federal encontrou este mapa no cofre de Renata. O aquífero se estende por toda a propriedade da Vista Alegre e, possivelmente um dos maiores reservatórios subterrâneos de água doce de Minas Gerais. Alfredo olhou para o mapa com interesse renovado. Então não era só a terra e o café que eles queriam? Não, confirmou Beatriz. Era a água, o novo ouro do século XX. Torte uma vez, como se também compreendesse a gravidade da situação. Os 3 humanos sorriram com um timing perfeito do animal. E agora, pai? Perguntou Yun, segurando a mão enrugada do idoso. O que quer fazer com a fazenda? Alfredo ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos azuis perdidos em reflexões profundas. Sabe, filha, durante aquelas semanas no porão, eu tive muito tempo para pensar. Pensei na sua mãe, em você, nas coisas que realmente importam. Ele acariciou a cabeça de Thor e cheguei a algumas conclusões. 2 semanas depois, a fazenda Vista Alegre estava irreconhecível. O casarão colonial tinha sido limpo e pintado. As janelas azuis brilhavam ao sol e o jardim, antes abandonado, exibia canteiros organizados de ervas medicinais e flores nativas. No antigo terreiro de café, uma equipe de agrônomos e engenheiros ambientais instalava equipamentos de monitoramento do aquífero. O Instituto Vista Alegre de Preservação Hídrica e Agricultura Sustentável anunciou a Alfredo,
apoiado em uma bengala entalhada à mão para um pequeno grupo de visitantes. Um nome cumprido para uma ideia simples: proteger a água e ensinar os jovens a cultivar a terra com respeito. Ao lado dele, Yumi sorria orgulhosa. Após muita conversa, ela havia decidido ficar no Brasil por tempo indeterminado, trazendo sua experiência em gestão ambiental adquirida no Japão para ajudar no novo projeto do pai. Os primeiros estagiários chegam na próxima semana, explicou ela para Beatriz, que fotografava o local para o site da instituição. Estudantes de agronomia, biologia e engenharia ambiental. Vamos oferecer bolsas integrais para jovens de baixa renda da região. Thor, agora oficialmente adotado por Alfredo e Yumi, corria livremente pelos cafezais, sua pelagem dourada brilhando sob o sol mineiro. Estava mais gordo, saudável e exibia uma plaquinha de identificação na coleira nova que dizia simplesmente: Thor, guardião da Vista Alegre. Ele parece finalmente em casa, comentou Beatriz, observando o animal explorar alegremente a propriedade. Todos nós estamos, respondeu Alfredo, seus olhos marejados contemplando o horizonte de montanhas. Sabe, doutora Beatriz, perder minha liberdade naquele porão me ensinou o valor dela. Agora entendo que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que protegemos para gerações futuras. Enquanto caminhavam de volta para a casa grande, uma caminhonete da Polícia Federal estacionou na entrada da fazenda. De lá o delegado Joaquim, acompanhado por um homem de terno que carregava uma pasta. Seu Alfredo cumprimentou o delegado. Trouxe o promotor Dr. André Menezes. Ele está encarregado do caso contra Renata e seus cúmplices. O promotor, um homem de 40 e poucos anos com expressão séria, apertou a mão do idoso. Senhor Vasconcelos, sinto muito pelo que o senhor passou. Estou aqui para informar que todos os acusados permanecerão em prisão preventiva. As evidências são irrefutáveis. E quanto aos outros idosos que foram enganados? Perguntou Y. Estamos trabalhando na restituição de seus bens, respondeu o promotor. Mas infelizmente em 2 casos, as terras já foram significativamente alteradas pela Hidros. Vai ser um processo longo. Thor se aproximou do grupo, estudando o recém-chegado com curiosidade. Após um momento de avaliação canina, ele abanou o rabo em aprovação. Se Thor confia em você, doutor, então eu também confio, disse Alfredo com um sorriso. Aquele porão me ensinou a valorizar os bons juízos de caráter, sejam eles humanos ou caninos. Os meses passaram e a transformação da fazenda Vista Alegre continuou em ritmo acelerado. O que antes era uma propriedade tradicional de café, agora se tornava um centro de referência em preservação ambiental e agricultura sustentável. Os antigos galpões foram reformados e transformados em salas de aula e laboratórios, enquanto novas técnicas de cultivo orgânico eram implementadas nos cafezais. Numa tarde ensolarada de outubro, Alfredo observava do alpendre da casa grande movimento intenso de estudantes e pesquisadores. Vestindo uma camisa xadrez bem passada e calças de sarja, ele parecia rejuvenescido, como se cada dia longe daquele porão lhe devolvesse anos de vida. Pai, chegou a correspondência do Ministério do Meio Ambiente, anunciou Yumi, aproximando-se com um envelope oficial nas mãos. Acho que a resposta sobre o projeto de proteção do aquífero. Thor, que cochilava aos pés de Alfredo, imediatamente ergueu a cabeça, como se também estivesse interessado no conteúdo da carta. O animal, agora com pelagem brilhante e porte majestoso, havia se tornado uma espécie de mascote do Instituto, acompanhando Alfredo em todos os momentos. Vamos ver o que o governo tem a dizer, murmurou o idoso, ajustando os óculos de leitura. Enquanto lia, seu rosto se iluminou com um sorriso largo. Aprovado. O Aqui da Vista Alegre agora está oficialmente sob proteção federal como área de preservação permanente. Ele abraçou Yumi com força. Isso significa que ninguém jamais poderá explorar comercialmente nossa água.
Será um patrimônio protegido para sempre. Thor latiu animadamente, como se compreendesse a importância daquele momento. Alfredo se abaixou com algum esforço devido à idade e abraçou o animal. Tudo isso começou com você, amigão, disse com a voz embargada. Quem diria que um cão abandonado mudaria tantas vidas? De longe, Beatriz observa a cena com um sorriso. Nos últimos meses, ela havia dividido seu tempo entre o consultório veterinário na cidade e o trabalho voluntário na fazenda, onde cuidava não apenas de Thor, mas também dos outros animais resgatados que agora encontravam abrigo na propriedade. É uma história e tanto, não é? A voz de Júlio, seu assistente, agora formado em veterinária, atirou de seus pensamentos. Uma história que ainda está sendo escrita, respondeu Beatriz, observando um grupo de crianças da escola municipal que chegava para uma visita guiada. Olha só quantas pessoas a Vista Alegre está tocando agora. A tarde passou tranquila, com Alfredo pessoalmente conduzindo as crianças pela propriedade, explicando com paciência infinita sobre a importância da água, do cultivo sustentável e do respeito à natureza. Toro seguia fielmente, ocasionalmente permitindo que as crianças mais tímidas o acariciassem, como se entendesse seu papel de embaixador da boa vontade. Esse cachorro entende tudo, seu Alfredo, perguntou um menino de aproximadamente 10 anos, impressionado com a forma como o THO acento agudo respondia aos comandos sutis do idoso. Ele entende o que é importante, Mateus? Respondeu Alfredo com um sorriso sábio. Às vezes acho que entende mais que muita gente grande. No final da tarde, quando todos já haviam partido, Alfredo, ILM, Beatriz e Júlio se reuniram na varanda da casa grande para o tradicional café da tarde. Thor descansava tranquilamente sob a mesa, ocasionalmente recebendo pedaços de bolo de fubá que Alfredo discretamente deixava cair. Recebi uma ligação interessante hoje, comentou Beatriz mexendo sua xícara de café da TV Alterosa. Eles querem fazer uma reportagem sobre a história de Thor e a transformação da Vista Alegre. Alfredo franziu o senho desconfortável. Não sei não. Nunca gostei muito de aparecer na televisão. Mas pai interveio gentilmente. Essa história pode inspirar outras pessoas. Pensei em todos aqueles idosos que ainda sofrem abusos semelhantes e não têm um Thor para salvá-los. O comentário fez com que todos olhassem para o pastor alemão, que levantou a cabeça como se percebesse ser o centro da conversa. Havia algo inegavelmente humano na forma como ele mantinha contato visual, como se acompanhasse cada palavra dita. O delegado Joaquim me ligou ontem, disse Júlio, mudando ligeiramente o assunto. O julgamento de Renata e seus cúmplices começou. Parece que eles estão tentando um acordo de delação premiada, implicando executivos da Hydrus Corporation. Justiça sendo feita, murmurou Alfredo, seu olhar perdendo-se momentaneamente nas montanhas distantes. Sabe, durante aquelas semanas no porão, eu realmente achei que fosse morrer lá. Cheguei a fazer as pazes com essa ideia. Ele fez uma pausa, sua mão encontrando automaticamente a cabeça de Thor para uma carcia. Mas então esse camarada apareceu e com ele veio a esperança. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o ocasional tilintar das xícaras. Por fim, Alfredo suspirou profundamente. Está bem, vamos fazer essa reportagem. Se puder ajudar outros idosos ou animais abandonados, vale a pena superar minha timidez. Na semana seguinte, a equipe de reportagem da TV Alterosa se instalou na fazenda. A jornalista Márcia Rezende, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes e sorriso gentil, conduziu as entrevistas com sensibilidade impressionante. O senhor nunca pensou em desistir? Perguntou ela a Alfredo enquanto as câmeras captavam o idoso sentado sob a sombra de uma jabuticabeira centenária, Thor fielmente ao seu lado. Pensei, claro que pensei, respondeu com honestidade. Mas cada vez que esse amigo aqui aparecia na janela do porão, trazendo não apenas comida, mas também companhia,
eu encontrava forças para aguentar mais um dia. Ele sorriu, acariciando pelo dourado de Thor. Às vezes, um único gesto de bondade pode mudar tudo, mesmo vindo de quem menos esperamos. A reportagem especial foi ao ar num domingo à noite, em horário nobre. O herói de 4 patas, como um cão abandonado, salvou um idoso e revelou um esquema criminoso, tornou-se instantaneamente viral nas redes sociais. A história tocante de Thor e Alfredo capturou a imaginação do público, gerando uma onda de conscientização sobre maus tratos a idosos e abandono animal. Seu celular não para de tocar, comentou Yumi para Beatriz enquanto assistiam juntas às repercussões da reportagem. Parece que você se tornou uma celebridade. Beatriz sorriu um pouco constrangida. Não sou eu, é Thor. Já recebi ligações de 3 programas de televisão nacionais querendo entrevistá-lo. E o que você respondeu? Que a agenda dele está bastante ocupada, guardando aquíferos e supervisionando idosos teimosos. Ambas riram, observando pela janela onde Alfredo e Thor caminhavam lentamente pelo jardim no crepúsculo, 2 silhuetas, uma humana e uma canina, unidas por um laço que transcendia palavras. As primeiras chuvas de novembro caíam suavemente sobre Serra dos Cedros, transformando a paisagem em tons de verde vibrante. Na Fazenda Vista Alegre, agora oficialmente reconhecida como Instituto de Preservação Ambiental, um pequeno grupo se reunia para uma cerimônia especial. Sob tenda branca montada próxima ao casarão, cadeiras foram organizadas em semicírculo e uma faixa discreta anunciava: Prime Encontro Nacional sobre Proteção Integrada, Idosos, Animais e Meio Ambiente. Nunca imaginei que nossa história chegaria tão longe, comentou Alfredo para Beatriz, ajeitando a gravata borboleta que complementava seu terno azul marinho. Aos 79 anos, ele parecia mais vigoroso do que nunca, embora ainda dependesse de uma bengala entalhada para caminhadas mais longas. Seu Alfredo, o senhor subestima o poder de uma boa história, respondeu Beatriz, elegante em um vestido verde esmeralda, especialmente quando tem um protagonista tão carismático. Como se soubesse que falavam dele, Thor surgiu ao lado deles, impecavelmente escovado e usando uma bandana azul com o logotipo do instituto. O pastor alemão, agora com aproximadamente 4 anos, segundo estimativas veterinárias, havia se tornado um símbolo nacional após a reportagem da TV Alterosa. Sua história com Alfredo inspirou projetos de lei sobre proteção animal e direitos dos idosos em vários estados brasileiros. Olha só quem está chegando. Alfredo apontou discretamente para a entrada da fazenda. Uma comitiva de 3 carros oficiais se aproximava pela estrada de terra. Do primeiro veículo, desceu o ministro do Meio Ambiente, seguido pelo secretário nacional de Direitos da Pessoa Idosa, e pela deputada federal Luía Mendonça, autora do projeto de lei Thor, que propunha a criação de um programa nacional de cães de assistência para idosos em situação de vulnerabilidade. Dr. Alfredo, a deputada se aproximou, estendendo ambas as mãos para cumprimentá-lo. É uma honra finalmente conhecê-lo pessoalmente. A honra é toda minha, deputada, respondeu ele com simplicidade. Mas o verdadeiro anfitrião aqui é este rapaz? Ele indicou Thor, que se mantinha elegantemente sentado ao seu lado. A deputada se agachou para cumprimentar o animal, o famoso Thor. Você não imagina quantas vezes assisti aquela reportagem. Seu exemplo mudou minha forma de pensar sobre a conexão entre humanos e animais. Enquanto os convidados tomavam seus lugares, IUM supervisionava os últimos detalhes do evento. Nos últimos meses, ela havia assumido oficialmente a administração do Instituto, aplicando conhecimentos de gestão ambiental adquiridos durante sua década no Japão. Sob sua liderança, a Vista Alegre havia se tornado um modelo de fazenda autossustentável, combinando produção orgânica de café com preservação ambiental e programas sociais. Está tudo pronto, pai, anunciou, aproximando-se de Alfredo. Nervoso, um pouco, admitiu,
ajustando os óculos. Nunca fui bom com discursos. Só fale do coração, aconselhou ela, apertando carinhosamente seu braço. Como sempre fez, a cerimônia começou pontualmente às 10 da manhã. Após breves palavras das autoridades presentes, chegou o momento mais aguardado, o lançamento oficial do programa TOR de Assistência Intergeracional, uma iniciativa que combinava reabilitação de cães abandonados e apoio a idosos vulneráveis. Quando Alfredo foi chamado ao pequeno palco, Thor naturalmente o acompanhou sem necessidade de coleira ou comando. Os dois se posicionaram lado a lado, provocando sorrisos emocionados na plateia. Bom dia a todos, começou Alfredo, sua voz firme, apesar da idade avançada. Não preparei um discurso formal. Prefiro contar uma história. A história de como um cão abandonado e um velho teimoso acabaram mudando mais vidas do que jamais imaginaram. Por 20 minutos, ele narrou sua experiência no porão, a chegada providencial de Thor e como a inteligência e compaixão do animal haviam literalmente salvado sua vida. Não houve olhos secos na plateia quando descreveu como Thor trazia água em garrafas plásticas e compartilhava o pouco alimento que conseguia encontrar. O que aprendi naqueles dias sombrios foi que a solidariedade não conhece espécies. Esse animal, ele apontou para Thor, que permanecia atento ao seu lado, demonstrou mais humanidade do que muitas pessoas que conheci em meus quase 80 anos de vida. Thor, como se compreendesse perfeitamente o momento, olhou para Alfredo com aquela expressão quase humana que tanto impressionava quem os conhecia. Este programa que lançamos hoje não é apenas sobre treinar cães para ajudar idosos ou dar um lar para animais abandonados. É sobre reconhecer que essas conexões entre espécies diferentes são profundamente transformadoras. É sobre entender que às vezes precisamos olhar além do óbvio para encontrar soluções para problemas complexos. Após a cerimônia oficial, os convidados foram convidados a conhecer as instalações do Instituto. No antigo terreiro de café, agora transformado em área de treinamento, 5 cães resgatados demonstravam habilidades de assistência, guiados por treinadores especializados e idosos participantes do projeto piloto. Cada cão aqui tem uma história semelhante à de Thor, explicou Beatriz, que coordenava o programa veterinário. Foram abandonados, maltratados ou negligenciados, mas em vez de desistir, eles mantiveram sua capacidade de confiar e amar. Um dos momentos mais tocantes ocorreu quando Dona Conceição, uma senhora de 84 anos que vivia sozinha após perder o marido, demonstrou como seu novo companheiro canino, um vira-lata caramelo chamado Bravo, a ajudava a pegar objetos caídos e lembrava o horário de seus remédios. Antes do Bravo, eu passava dias sem falar com ninguém, confessou ela, acariciando o focinho do cão. Agora tenho companhia, segurança e um motivo para levantar da cama todas as manhãs. No final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Alfredo, Yumi, Beatriz e Júlio se reuniram na varanda da casa grande, como haviam feito tantas vezes nos últimos meses. Thor descansava tranquilamente aos pés de Alfredo, ocasionalmente levantando a cabeça para observar o horizonte. O julgamento terminou, comentou Júlio, lendo uma mensagem em seu celular. Renata foi condenada a 12 anos de prisão por cárcere privado, estelionato e associação criminosa. O médico e o irmão dela pegaram penas menores, mas também estão presos. Justiça foi feita, murmurou Alfredo. Embora não sinta a raiva dela, sabe? Só tristeza, tanta ganância para quê? Tem uma outra notícia, continuou o Júlio. A Hydros Corporation foi multada em R$ milhões e está sendo investigada em outros estados. Aparentemente o esquema era muito maior do que imaginávamos. Thor subitamente se levantou, orelhas em alerta. Segundos depois, um carro entrou pelo portão da fazenda. O delegado Joaquim identificou Beatriz, reconhecendo o veículo. O delegado não vinha sozinho.
Ao seu lado, saindo do banco do passageiro, estava uma menina de aproximadamente 10 anos segurando uma pasta de desenhos. Bom dia, pessoal, cumprimentou Joaquim. Espero não estar incomodando. Esta é minha sobrinha, Gabriela. Ela fez um trabalho escolar sobre Thor e queria muito conhecê-lo pessoalmente. A menina, com tranças afro-amolduradas por fitas coloridas, olhava para Thor com admiração palpável. O pastor alemão, sempre sensível a crianças, aproximou-se gentilmente, permitindo que ela tocasse seu pelo dourado. Ele é ainda mais bonito do que na televisão, sussurrou Gabriela, maravilhada. Posso mostrar meu desenho? Com cuidado, ela abriu a pasta, revelando uma ilustração colorida onde Thor aparecia com uma capa de super-herói ao lado de um sorridente Alfredo. Super Thor, o cão que salvou um idoso e uma floresta. Leu Alfredo o título do desenho profundamente tocado. Está lindo, minha querida. Minha professora disse que vamos estudar sua história nas aulas de ciências e cidadania, explicou Gabriela, orgulhosa. Todo mundo na minha sala quer ter um cachorro como o Thor quando crescer. Enquanto a menina interagia com o Thor, que pacientemente deixava-se admirar, Alfredo trocou um olhar significativo com Ilum e Beatriz. Naquele momento, todos compreenderam que o impacto da história que viverão continuaria a se espalhar como ondas em um lago, tocando vidas que eles jamais conheceriam. Pessoalmente, a primavera deu lugar ao verão e o Instituto Vista Alegre pulsava com atividade. O antigo casarão colonial, agora restaurado com precisão histórica, havia se tornado um pequeno museu que contava não apenas a história da fazenda centenária, mas também o extraordinário resgate de Alfredo e a transformação trazida por Thor. Em uma manhã particularmente quente de janeiro, Alfredo e Thor sentaram-se à sombra da mangueira no pátio central. O Ido lia tranquilamente o jornal enquanto seu fiel companheiro cochilava ao seu lado. Alfredo agora usava óculos novos e vestia uma camisa de linho clara presente de Yumi. Sua aparência saudável e serena mal lembrava o homem abatido resgatado do porão há quase um ano. Pai, telefone para você, chamou Vilme, aproximando-se com o celular em mãos. É a Secretaria Estadual de Educação. Alfredo franziu o senho, intrigado e atendeu a ligação. Thor, sempre atento aos estados emocionais de ser humano, ergueu a cabeça, observando-o com interesse. Após alguns minutos de conversa, Alfredo desligou um sorriso largo iluminando seu rosto enrugado. O que aconteceu? Perguntou Yumi, curiosa. O programa educacional Thor nas escolas foi aprovado. Alfredo anunciou emocionado. Vou implementar em todas as escolas estaduais de Minas a partir do próximo semestre. Um currículo interdisciplinar sobre respeito aos idosos, cuidados com animais e preservação ambiental. Tudo baseado na nossa história. Thor, como se compreendesse a magnitude da notícia, apoiou a cabeça no joelho de Alfredo, recebendo uma carícia carinhosa em retorno. Isso é maravilhoso, pai, exclamou Yumi, abraçando. Significa que milhares de crianças vão aprender com o que passamos. E com as lições que Thor nos ensinou, completou Alfredo, olhando com afeto para o animal. Quem diria que um velho e um cachorro abandonado fariam tanta diferença? À tarde, Beatriz chegou à fazenda trazendo novidades. O consultório veterinário que ela administrava na cidade havia se expandido, tornando-se um centro de referência em reabilitação de animais abandonados. Com o apoio financeiro do Instituto, ela agora coordenava um programa de treinamento que preparava cães resgatados para atuarem como companheiros de idosos em todo o estado. Já temos 23 duplas formadas, contou ela, mostrando fotos em seu tablet. Idos que estavam isolados, deprimidos ou vulneráveis, agora têm companhia, proteção e propósito. Os animais ganham um lar amoroso, completou Alfredo. Uma solução onde todos saem ganhando. Thor, que acompanhava a conversa atentamente, subitamente se levantou e caminhou até a porteira da fazenda, suas orelhas em posição de alerta.
Minutos depois, um ônibus escolar amarelo surgiu na estrada de terra, levantando uma pequena nuvem de poeira vermelha. Ah, as crianças da Escola Municipal José de Alencar, lembrou Ilume. Esqueci de avisar que elas viriam hoje para a visita pedagógica. 30 crianças, entre 8 e 10 anos, desceram animadamente do ônibus, todas usando camisetas brancas com a silhueta de touro estampada nas costas. A professora, uma jovem de aparência enérgica, organizou-os em fila indiana enquanto dava as últimas instruções. Lembrem-se, crianças, aqui vocês vão conhecer um verdadeiro herói, mas ele é um cachorro, não um brinquedo. Respeitem o espaço dele e sigam todas as orientações dos adultos, certo? Sim, professora Amanda, responderam em uníssono. Thor, como se compreendesse seu papel de anfitrião, posicionou-se ao lado de Alfredo, que se apoiava em sua bengala para receber os visitantes. Seu porte majestoso e comportamento impecável sempre impressionavam quem o conhecia pela primeira vez. Bom dia, garotada, cumprimentou Alfredo com energia contagiante que sempre demonstrava ao interagir com crianças. Sejam bem-vindos à Vista Alegre. Quem pode me dizer o que vocês já aprenderam sobre nossa história? Uma menina de tranças coloridas e olhos vivos ergueu a mão imediatamente. O senhor é seu Alfredo, que foi preso injustamente num porão. E esse é Thor, o cachorro-herói que salvou o senhor e descobriu os bandidos. E também tem o aquífero. Completou um menino de óculos grandes. A água que fica embaixo da terra e que os vilões queriam roubar. Alfredo sorriu genuinamente tocado pela forma como as crianças haviam absorvido a história. Muito bem, e hoje vocês vão conhecer mais sobre o trabalho que fazemos aqui para proteger essa água, os animais e ajudar pessoas idosas como eu. A visita guiada foi conduzida por Júlio, que agora trabalhava em tempo integral no Instituto como coordenador educacional. As crianças conheceram os laboratórios de análise de água, o viveiro de mudas nativas e o canil escola, onde outros cães resgatados recebiam treinamento especializado. Thor acompanhou todo o percurso como um guia silencioso, caminhando dignamente ao lado de Alfredo. De tempos em tempos, ele demonstrava pequenas habilidades que arrancavam e as das crianças. Buscar a bengala de Alfredo quando ele a deixava apoiada em algum lugar, ou trazer uma garrafa de água quando o idoso fazia um gesto quase imperceptível indicando sede. Como ele sabe o que o senhor precisa? Perguntou um menino maravilhado. Thor e eu aprendemos a nos comunicar de um jeito especial, explicou Alfredo. Quando você passa por algo difícil junto com alguém, mesmo sendo um cachorro, cria-se uma conexão que vai além das palavras. No final da tarde, após a partida das crianças, uma pequena reunião acontecia no escritório da Casa Grande. Alfredo, Ilum, Beatriz, Júlio e o delegado Joaquim discutiam os próximos passos do Instituto. O financiamento federal foi aprovado, anunciou o ILM, mostrando os documentos recém-chegados. Vamos poder expandir o programa para mais 5 cidades da região e o livro? Perguntou Joaquim. Quando será lançado? Mês que vem, respondeu Alfredo. As lições de Thor, como um cachorro me ensinou o valor da liberdade, já está na gráfica. A editora prevê que será best-seller. Os direitos autorais vão todos para a fundação, certo? Confirmou Beatriz. Claro, assentiu Alfredo. Todo o dinheiro será usado para resgatar mais animais e ajudar mais idosos. É o mínimo que posso fazer para honrar o que Thor fez por mim. O pastor alemão, deitado em seu tapete especial no canto da sala, ergueu a cabeça ao ouvir seu nome, como sempre fazia. Quando a reunião terminou, o sol já se punha no horizonte, pintando o céu de Serra dos Cedros com tons dourados e alaranjados. Alfredo e Thor caminharam lentamente até o mirante natural, no ponto mais alto da propriedade, um ritual que haviam estabelecido desde que o idoso recuperara plenamente sua saúde. De lá podia-se ver toda a extensão da fazenda, os cafezais orgânicos, o casarão histórico,
as novas instalações do instituto, o terreiro de café restaurado e ao longe as luzes da cidade começando a brilhar contra o céu que escurecia. Sabe, Thor, disse Alfredo, sentando-se no banco de madeira, estrategicamente posicionado para contemplar a vista. Quando estávamos naquele porão, eu achava que minha vida estava terminando. Nunca imaginei que estaria começando uma jornada muito maior. Thor apoiou a cabeça no joelho do idoso, seus olhos âmbar fixos no rosto enrugado, como se compreendesse cada palavra. O poeta Carlos Drummond de Andrade uma vez escreveu que as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Eu passei a vida acumulando terra, café, dinheiro, coisas que Renata quase levou de mim com um pedaço de papel. Alfredo fez uma pausa acariciando as orelhas macias de Thor. Mas o que realmente importa é o amor da minha filha, a amizade verdadeira, o propósito de fazer o bem, isso ninguém pode roubar. No horizonte, a primeira estrela apareceu. Thor olhou para o céu e depois novamente para Alfredo, seu olhar tranquilo e sábio. Você me salvou, parceiro, não apenas da prisão física, mas da prisão que eu mesmo tinha construído. Me mostrou que nunca é tarde para recomeçar para fazer diferença. Lentamente, os dois voltaram para casa, onde luzes acolhedoras e uma família improvisados esperavam. Thor caminhava firme ao lado de seu humano, não mais como um cão abandonado ou mesmo como um herói celebrado, mas como um amigo, um companheiro de jornada, um ser que havia encontrado seu propósito no mundo. A fazenda Vista Alegre, antes apenas um lugar de produção de café, agora era um farol de esperança para idosos, animais abandonados e para o meio ambiente. E tudo começara com um encontro improvável entre um homem desesperado e um cão sem lar. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você, que está muito emocionante. Se esta história tocou o seu coração, imagine quantas outras ainda temos para compartilhar. Inscreva-se no canal Contos de Pets, ative o sininho e acompanhe cada novo episódio de coragem, lealdade e segundas chances. Porque toda vida merece ser lembrada.